vamos iniciar o seu curso de dispensa eletrônica. Como contratar com segurança? Eu sou a professora Flávia Tegosti e eu vou te ajudar nessa caminhada, nesse percurso da contratação direta. Hoje eu vou te mostrar por que e quando usar a dispensa eletrônica. Vamos iniciar com uma breve reflexão sobre o que é a dispensa e por que contratar de uma forma direta, sem licitação. Eu vou lembrar aos senhores que a nossa Constituição de 88, ela fala que a licitação, ela é o quê? Ela é obrigatória. Por que a licitação é obrigatória, professora? Porque é o processo pelo qual a administração pública vai se utilizar de recursos públicos para contratar ou adquirir. Para se utilizar de recursos públicos, a administração deve se valer de um processo, e esse processo, esses atos procedimentais, se perfaz na licitação. A licitação sendo um processo obrigatório, eu posso te dizer que, além de obrigatório, ela é um procedimento obrigatório, impessoal, busca o princípio da isonomia e, por fim, com o seu maior objetivo, que é a busca da proposta mais vantajosa. Nós estamos nos referindo à licitação, ao procedimento de licitar. E o que a Constituição diz? Diz que a licitação é obrigatória, contudo, ela fala ressalvados os casos previstos em lei. Previstos em lei. E qual é a lei, professor? É a 14.133, de 2021. A anterior era a Lei 866, de 93, e nós passamos agora a utilizar a Lei 14.133 a partir de abril de 2021. E o que a Constituição diz? Diz que a licitação é obrigatória, é um procedimento impessoal, deve-se buscar o princípio da isonomia para atingir o quê? A proposta mais vantajosa para a administração. O que nós estamos buscando aqui é o fim, é o interesse público. E o que é a proposta mais vantajosa? A proposta mais vantajosa é a proposta mais barata? A proposta mais barata? Nem sempre. O que a gente deve buscar para a administração pública não é só preço, nós buscamos também qualidade. E nós vamos ver adiante que essa qualidade ela tem que se valer de um binômio, que é o custo-benefício. Então tá, professora, você está me dizendo que a dispensa eletrônica ela é uma exceção à regra da licitação. A dispensa eletrônica ela veio como uma exceção. Todavia, a Lei 14.133, ela traz 3 modalidades de contratação direta. Eu tenho a inexigibilidade, a contratação direta pela situação dispensável, e eu tenho a dispensada. Ou seja, aqui 74, 75, 76, artigo 74, 75, 76. A contratação direta na situação de inexigibilidade, ela me traz aqui uma obrigatoriedade de administração. Se enquadra perfeitamente nos incisos previstos do artigo 74, eu vou ter uma licitação inexigível, a contratação inexigível, de forma que aqui eu estou tratando de dispositivos
taxativos. Quando a gente vai estudar a dispensa eletrônica, nós estamos nos referindo ao artigo 75, mais precisamente inciso 1 e 2, que fala quais são os limites que a administração deve utilizar nestes casos para se valer de uma dispensa. A situação da contratação dispensada são as previstas lá no artigo 76 e seus incisos, e também são taxativos. O que significa ser taxativo? Significa que eu só posso contratar desde que a situação se amolde perfeitamente àqueles incisos e eu não posso ali inventar ou trazer algo similar, somente os casos previstos no inciso 76. No 75, inciso 1 e 2, veio um decreto, a cada ano vem um decreto do presidente da República que nos diz qual é o valor que a administração pode usar para quê? Para contratar nestes casos. Então tá, então agora eu sei que eu vou te mostrar quando e por que usar então a dispensa. Se a Constituição fala que a licitação é obrigatória, mas a lei reserva situações em que eu posso dispensar a licitação, eu estou dizendo então que é uma exceção à Constituição, é uma exceção à Constituição. Mas a dispensa eletrônica não é uma modalidade de licitação e nem vai ser. A lei reservou a contratação direta outra perspectiva. Você não está tratando de licitação, você não vai se utilizar das regras da licitação. Nós não vamos ter fases da licitação que não vão estar previstas na contratação direta. De forma que a dispensa eletrônica vai ser tratada com o rigor necessário, mas de forma mais simplificada, para que o administrador possa contratar, possa adquirir de forma mais rápida, mais ágil, assim como é a proposta para essa contratação direta. E quando a lei ainda não havia disciplinado, hoje nós temos a IN 67 de 2021 do Ministério da Economia, que disciplinou o quê? A dispensa eletrônica. A IN veio e regulamentou o que previa a lei, a contratação direta dispensável do 75. A IN vem e fala como deve ser esse procedimento, de forma que a administração direta deverá se utilizar da forma eletrônica. Não é mais possível a administração se utilizar do meio anterior, onde era feito só no processo de modo pessoal, talvez até com menos objetividade. Hoje não. A IN regulamentou de tal forma que a dispensa eletrônica só pode ser feita na forma eletrônica. Ela tira todo o processo pessoal. Não vai existir aqui um critério que não possa ser previamente estabelecido. Quando a IN trouxe essa novidade, ela disse que quem deverá se utilizar da forma eletrônica. E ela disse isso, ela disse lá, aplica-se o quê? A administração pública direta, autárquica, fundacional e os outros entes federativos que utilizar recursos da União. Ou seja, quem se utiliza de recursos da União é obrigado a usar a dispensa no seu modo eletrônico. De forma que eu não tenho mais a dispensa à moda antiga, vamos dizer assim. Se a dispensa eletrônica passa a ser, então, uma exceção e hoje eu só posso encontrar ela na forma eletrônica, por quê? Porque a IN 67 do Ministério da Economia diz a você, agente público da administração pública direta, fundacional ou autárquica, que você deve utilizar ela somente na forma eletrônica. E quem deve se utilizar? A administração pública direta, autárquica e fundacional. Agentes públicos devem se utilizar da IN para poder fazer a persecução e a orientação de todas as normas que a dispensa eletrônica se utiliza. Tá, então, quando usar?
Como eu disse para você, nós estamos tratando do artigo 75 da 1433, mais precisamente do inciso 1 e 2. Lá na lei você vai encontrar valores já antigos, né? Mas eles vão sendo atualizados pelo decreto presidencial. Hoje, atualmente, em 2025, nós temos dois valores. Para o inciso 1, que é obras e serviços de engenharia, nós temos esse valor, R$ 125.451,15. Para serviços comuns e compras, nós temos o valor atualizado de R$ 62.725,59. Aqui o administrador vai fazer o quê, professora? Vai fazer um juízo de oportunidade e conveniência? Não mais. Por quê? Porque a IN disse que deverá se utilizar. É opcional? Não é. A licitação deixou de ser um juízo de oportunidade e conveniência para a administração pública, federal, autárquica e fundacional. Agora nós vamos passar a um outro pé, sobre observar o somatório dessas despesas no exercício financeiro. Por quê? Porque se eu me refiro ao valor de R$ 62.725,59, eu digo que é o valor da contratação. Eu estou me referindo a um valor anual, ao valor inteiro dessa contratação, como por exemplo, se eu vou contratar uma manutenção de extintores, e para essa contratação foi previsto o valor anual de R$ 29.526,35. Este valor é anual, ou seja, eu vou utilizar esse valor com desembolsos mensais ou por demanda, dependendo da sua contratação, mas que faz o valor total para essa contratação, que é um serviço comum, no total de R$ 29.526,35. Se encaixa perfeitamente no inciso 2, R$ 62.725,59. Então, eu posso ter uma dispensa eletrônica para a contratação de manutenção de extintores. Eu estou falando de um serviço comum. Aqui eu devo observar a despesa no exercício financeiro. Por quê? Porque a gente não pode ter o que a gente chama hoje de fracionamento. Fracionamento, professora. Fracionamento. E o que é fracionamento? Fracionamento é como se eu tivesse que contratar a manutenção de extintores, mas eu não fizesse o planejamento, e esse planejamento fracionasse essa despesa em vários 29.526 para 6 meses, aí depois eu passo para 29.526 para mais 3 meses, de forma que eu vá ultrapassar o valor de R$ 62.725,59. Se eu fraciono essa despesa, que é a despesa com serviço de manutenção de extintores, em um ano, contratação anual, eu fracionei de forma que eu contratei várias vezes e para essa despesa ultrapassou o valor previsto no inciso 2, eu estou me referindo ao que as auditorias muito buscam e batem em cima nos órgãos públicos, que é o fracionamento indevido. A administração deve se valer e se precaver de todos os artifícios do planejamento, que hoje é um pilar da administração nas contratações públicas e não deixou de ser na contratação direta, para não prejudicar ou até mesmo anular um processo de contratação. Não pode haver o fracionamento indevido, ou seja, comprar várias vezes o mesmo ramo de atividade, ultrapassando o limite estabelecido pela lei, pelo decreto, aquele valor que eu acabei de mostrar para os senhores.
Quando há esse tipo de fracionamento indevido, nós estamos falando de quê? De ilegalidade, ou seja, o processo ele vai ser anulado, o agente de contratação provavelmente vai responder e o ordenador de despesa também responderá por esse erro tão grosseiro, muito batido nas administrações públicas. Em frente, eu vou te trazer também que a lei traz algumas hipóteses além do inciso 1 e 2, que são aqueles que a gente viu sobre os valores aplicáveis para a dispensa, para a contratação direta. Eu tenho o registro de preço para a contratação direta, tem igual o registro de preço lá de licitação. Eu também posso contratar por dispensa no caso de emergência ou calamidade pública. Veja, eu tenho que contratar desde que eu faça para estancar aquela falta de segurança, aquilo naquele momento. Eu não posso fazer para que a construção... Aqui, ó. É fundamental que a dispensa emergencial seja para estancar o dano, para evitar que ele aconteça. Ela não é para resolver o problema. Eu não vou construir novamente, eu não vou fazer novamente o mesmo objeto. Eu vou estancar um problema de emergência ou de calamidade e justificar de forma robusta, porque nós estamos falando de uma forma de contratação direta que deve ser muito bem justificada pelo órgão público. Além dessas duas possibilidades, eu ainda tenho quando a licitação é deserta ou fracassada, ou seja, se naquela administração, naquele órgão, a licitação é deserta, não aparece ninguém, não há nenhuma proposta, eu posso me valer da dispensa eletrônica. E aqui eu não estou falando de valores. Se a licitação fracassar, ou seja, eu tive propostas, mas nenhuma atendeu àquele objeto, ela fracassou, eu posso me valer da dispensa eletrônica. Essa hipótese aqui é muito bem vista na administração pública, de forma que eu consigo obter êxito naquilo que foi planejado. Veja, a fase de planejamento, ela demanda muito tempo dessa equipe. Então, eu não vou perder o processo, a administração pública não vai deixar de contratar, de adquirir. O processo ele vai continuar até obter êxito com a contratação ou aquisição. Adiante, eu queria explicar para os senhores por que, então, usar a dispensa eletrônica. A dispensa eletrônica é um processo que tem muitas vantagens, mas ele não deixa o agente de contratação à margem da lei. Ela exige uma série de burocracias e hoje a fase de planejamento, que é o pilar da contratação, seja por licitação ou até mesmo por dispensa eletrônica, que é o nosso curso, ela não pode ser suprimida. Só que a vantagem da dispensa eletrônica é que ela suprime prazos, ela torna o processo mais eficiente, mais rápido, sem deixar à margem a lei, a burocracia que exige. Ou seja, eu tenho um processo mais rápido, mais célere, mas ao mesmo tempo eu tenho um processo eficaz contra a lei. Eu tenho um processo mais vantajoso para a administração, sem deixar a lei de lado. Eu vou ter um processo, então, mais ágil, mais eficiente. Eficiente no sentido de que a administração vai buscar rapidez e eficiência para andar junto. Eu estou buscando a rapidez, ele é mais rápido, ele diminui prazos, mas ele também é eficiente, porque ele anda junto com a lei, junto com a norma. A IN 67 regulamenta como deve ser o procedimento da dispensa eletrônica. E a economicidade? Aqui, como a gente discutiu, a gente busca o quê? O custo-benefício. O custo e o benefício vai trazer a economicidade que a administração quer. Por quê? Porque eu vou trazer para a administração pública propostas capazes de atender
aquela demanda, aquela necessidade que a equipe de planejamento pretende contratar. E o aumento da competitividade e da transparência na dispensa eletrônica? É de forma que, quando a dispensa eletrônica ela é publicada, hoje, atualmente, na sua forma eletrônica, eu consigo notificar, e o sistema faz essas notificações em cada canto do país. Ou seja, o fornecedor do Sul, do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste vai ter acesso à mesma publicação, às mesmas regras e vai poder participar, de forma que a administração vai receber mais propostas dos fornecedores que aqui pretendem participar e vai poder chegar a um preço, a uma melhor proposta e pagar o preço mais justo por aquele objeto, aquele que se pretende contratar ou adquirir. E o processo, então, ele é mais simplificado, ele é mais moderno. A IN 67 traz uma modernidade. Hoje nós só temos licitação por dispensa eletrônica na sua forma eletrônica. A administração pública direta não pode mais se valer lá do que se fazia antes, daquele molde antigo. Hoje nós só fazemos ela eletrônica. Então isso é sim uma modernização, que traz várias consequências, mais eficaz, mais transparente. Nós vamos ter mais propostas, ou seja, em grande escala, a administração consegue sim chegar a uma economia. E o fluxo de tramitação? O fluxo de tramitação, que está lá no artigo 72 da lei, para as contratações diretas, ele é muito parecido com o fluxo das licitações. Por quê? Eu venho falando aqui para você que a contratação direta por dispensa eletrônica, ela é mais eficaz, ela é mais célere, ela é mais eficiente, mas ela não se faz à margem da lei. Tanto é que o Ministério da Economia fez uma instrução normativa para dizer qual procedimento deve ser seguido. E a gente pode pular fases? Não. Aqui se exige também a motivação, a justificativa para todo o ato concatenado dessa contratação direta. Além disso, por que então essa dispensa é ágil e eficiente? Porque nós estamos falando de uma otimização de prazos. Nós estamos falando de uma simplificação que a gente pegou lá da licitação, não fez uma nova modalidade, a gente fez uma contratação direta. Para quê? Para que a administração pública possa o quê? Contratar de maneira mais ágil, mais eficiente, sem estar à margem da lei. Por quê? Porque os prazos foram reduzidos. Eu tenho o quê? Eu tenho só 3 dias para que os fornecedores enviem sua proposta. Depois que está na rua o aviso de contratação direta, eles vão receber um e-mail de notificação lá do Comprasnet para enviar sua proposta. Se ele tiver cadastrado naquele ramo de atividade a qual a administração pretende contratar, ele recebe o e-mail, por isso 3 dias, e pode sim se cadastrar e participar dessa contratação. No dia e na hora marcada, nós temos horas para o envio de lance. Eu tenho de 6 a 10 horas para o lance. O próprio sistema abre essa fase de lance e todos terão uma oportunidade de ali dar o seu melhor lance. Com a publicação imediata, o agente de contratação, quando vai proceder com a transparência, com a publicidade, ele o faz no portal de compras nacional, que hoje se tornou obrigatório em todas as contratações, se tornou o site obrigatório para o envio dessas publicações, de forma que ficou concentrada ali todas as informações, trazendo o quê? Maior transparência e maior rastreabilidade. Quando eu mando o aviso de contratação para o PNCP, ele é publicado imediatamente. E aqui eu estou falando do horário de 8 às 18. Se for após esse horário, ele vai ser publicado no dia posterior. Nós respeitamos aqui, é respeitado no PNCP, o horário comercial. E quando a gente fala da ampliação da competitividade, tudo isso aqui influi. Por quê? Porque se eu faço um processo mais eficaz, mais ágil, mais transparente e eficiente, com prazos reduzidos,
eu tenho que então tornar ele mais competitivo, de forma que os fornecedores vão receber e-mail do sistema que a administração utiliza, que é o Comprasnet. Aqui eu estou falando da administração pública federal. Cada ramo de atividade para aquela contratação vai receber o e-mail, e em 3 dias úteis ele tem para cadastrar a sua proposta e poder participar da próxima fase. Então a administração pública ganha em maior competitividade, eu vou ter mais proposta, grande escala, vou poder ter um preço mais econômico, custo e benefício, e um processo mais ágil, mais eficiente. E se a gente for comparar como era feito lá tradicionalmente, era mais pessoal. O próprio agente público tinha acesso, ligava para o fornecedor, pedia proposta. As propostas dos fornecedores, colocavam ali 3 propostas, às vezes ele retirava uma que ficava com preço muito acima. Então, assim, o critério das regras previamente estabelecidas, as propostas que hoje devem vir de várias metodologias, criou uma impessoalidade incomparável com a forma que era feita antigamente. Então, esse critério da impessoalidade e da isonomia, hoje eles foram enaltecidos com o novo sistema, né, de dispensa na forma eletrônica. E por que então a dispensa eletrônica vai contribuir para a economia de recursos? Como eu venho falando para você, a dispensa eletrônica ela gera uma economia, porque aqui a gente recebe muitas propostas, de forma que o Brasil inteiro consegue ter acesso ao aviso de contratação direta e enviar suas propostas. A administração, recebendo mais propostas, aumenta a quantidade de fornecedores e eu consigo chegar ao preço mais justo, ao preço de mercado, porque a administração ela quer pagar o justo pelo que vai ser contratado, pelo que vai ser adquirido. Não tão baixo que o fornecedor não consiga entregar, e nem tão alto como a administração pague um sobrepreço. Isso não é possível. A transparência no combate ao fracionamento indevido, como eu falei para os senhores, deve ser respeitado o inciso 1 e o inciso 2 do 75. O administrador não pode se valer de várias contratações para ultrapassar os valores ali previstos, porque nós vamos estar falando de um erro grosseiro que o TCU bate muito em cima, que é o fracionamento indevido. Então, o que nós vemos aqui nada mais é do que uma eficiência processual, concatenada em vários atos motivados, justificados, para que se chegue, então, ao processo na sua forma eletrônica e a administração consiga ali ter a impessoalidade, a isonomia, sim, previstas, e um processo melhor para a administração comprar, adquirir, contratar com mais agilidade e eficiência. Aguardo você no próximo bloco.